Dia 3 de junho de 2026, 8 horas e 16 minutos. Opa, então, esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a Gavel. Tem mais de quase 2 semanas que eu tô projetando uma mesa rotatória de solda. Já expliquei em vários vídeos atrás sobre os problemas que a Gavel vem enfrentando para achar alguém que faz a solda. Nossa, meu cabelo tá sujo, velho. Então, tipo, eu quero, né, remover completamente essa parte da solda do projeto. Ele não é o mais caro, mas assim, proporcionalmente ele é caro, porque é o serviço mais manual ali, né? Então eu quero muito resolver, e eu tô há 2 semanas tentando construir o melhor sistema possível. Um insight que eu queria, não um insight, mas que eu queria compartilhar aqui para como as coisas mudaram com a IA, né? Antigamente eu ia estar pesquisando tudo isso que eu fiz aqui, tudo em fórum, no Google, lendo artigo. Não é artigo a palavra, né? Mas eu ia ter que ler um monte de documento difícil de entender, esse tipo de coisa, para conseguir tirar referência, entender melhor as coisas, né? E hoje não é assim, por causa, quer ver, ó, deixa eu abrir aqui, vamos abrir qualquer um. Eu falei muito com o ChatGPT, e daí me lembra muito falar com o ChatGPT sobre um assunto que eu não entendo, não me lembra muito, é que como eu tenho uma referência boa de uma coisa que eu entendo muito bem, e eu uso o GPT para isso, que é programar, eu sei bem como, não o GPT, mas qualquer IA, ela pode te sugerir uma coisa assim, que não chega a ser um absurdo, mas do ponto de vista humano é um absurdo, é uma bagunça, tipo assim, é uma volta muito grande pro resultado final, uma recomendação que tipo assim, não é nem questão de ser ideal ou não, mas é que tá longe do ideal, claramente uma gambiarra, e esse que é o ponto. Então, tipo assim, pô, ó aqui, ó, o tanto de interação com o chat GPT. Esse chat aqui ele já está todo lento, sabe? De tanta interação que foi feita. E você vai ver aqui que são vários dessa maneira, sabe? Lógico que tem as minhas coisas aqui, aqui no meio, né? Aliás, tipo aqui, ó, o acidente com o Titan, lance embutido no consórcio, strikes no YouTube. Então, tipo, tem umas coisas aleatórias aqui. Mas pode ver que eu posso puxar bem para trás, ó, Stepper, que é o que eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se tem mais. Recadinho app. Eu acho que não. Mas enfim, foram muitos chats, muita conversa. E daí no final, quando eu, tipo assim, meio que eu consegui entender mais ou menos, eu comecei a ver vídeo no YouTube, comecei a ver coisa no Google, para tentar, tipo assim, validar se os itens, as ferramentas e o negócio que eu projetei aqui faz sentido. Então esse projetinho aqui, que você pode ver que tem um monte de quadrado aqui, então eu não posso chamar de projeto, mas ele é o resultado de muita alteração, vários desenhos que eu fiz aqui em papel, e pensando muito em como que isso deve ser feito. Então, por exemplo, esse aqui é o resultado final. Então, vou dar um exemplo. Aqui eu estou usando um stepper, um motor de passo de NEMA 23, que pelo que eu entendi, esse NEMA é mais ou menos o padrão da furação. Eu acho que é isso. Ele não quer dizer muita coisa além disso, porque o torque e todas as especificações do motor podem variar. E daí, inicialmente, eu achei que esse aqui era o melhor. Não o melhor, que só existia esse. Que era o melhor, porque foi o que o GPT recomendou. Então depois, quando eu comecei a pesquisar, que eu fui ver que, cara, tem stepper com encoder, sem encoder, tem servo que pode ser usado, tem motor, acho que é AC que fala, e DC também, que DC seria o motor de limpador de para-brisa, um motor de caixa de redução de 24 volts, enfim, tem muita opção, sabe? A aplicação ideal, aqui no meu sistema, o que é esse sistema, né? Eu já falei que é um suporte para fazer um sistema que vai rodar uma mesa para eu conseguir colocar a peça da Gavel. Deixa eu pegar uma peça aqui que eu tenho elas fácil acesso aqui. A ideia é colocar isso aqui
em cima da mesa, sem essa porca. Deixa eu abrir o vídeo aqui para eu ter um feedback visual. Sem essa porca, né? Daí coloca só a chapa, daí vai vir alguma outra coisa para colocar a porca, e daí a mesa vai rodar essa peça e eu vou vir com a máquina de solda aqui e soldo. Que também, a máquina também foi a mais fácil de definir qual que eu ia usar, porque pela minha aplicação e a necessidade de automatizar e de ser fácil para se eu precisar fazer na mão eu faço, tem que ser a MIG. Vou falar basicamente por quê. Porque ela tem uma tocha que é muito mais fácil, é um gatilho, né? Você ativa ou desativa essa tocha. Por exemplo, você pode, uma máquina comum, vamos lá, a de eletrodo. Você coloca um ferro na ponta, né, que é um eletrodo, muitas vezes nem cabe na câmera aqui, um eletrodão, não vai caber, desse tamanho, que você encaixa num negócio que é tipo uma pinça, e daí fica aqui o eletrodo. E daí esse eletrodo é muito longe, tipo, né, a máquina, o negócio que você segura está aqui, a ponta do eletrodo está aqui. Então você tem que mirar de longe, né, e conseguir soldar. Para eu que nunca soldei, isso seria um absurdo de difícil, e enfim, ia ser muito ruim. Já a MIG, ela usa uma tocha, que e esse eletrodo, quando você encosta, ele já começa a soldar, porque ele fecha o curto. Não sei se é curto ou se seria arco elétrico que chama, mas ele fecha contato e começa a soldar. A MIG não, ela só vai começar a soldar quando você aperta o gatilho. Então você pode encostar, pode deixar ali, e daí você pode mirar. E como ela é uma ferramenta mais pequenininha, tipo, a ponta está aqui, então é muito mais fácil ter controle. Aí quando você aperta o botão, ela começa a soldar, e o principal, que além disso, ela tem uma alimentação mecanizada. Então vem um arame, quando você aperta o gatilho, a própria máquina empurra o arame para soldar. Então você nunca precisa parar para trocar o eletrodo, que é o da máquina comum. Da máquina comum, o eletrodo vai sendo consumido, e é rápido, tá? Não é devagar não, e você tem que trocar. Então, como que eu vou automatizar um processo de uma máquina que vai ter que ficar empurrando, acabou, volta, recarrega, empurrando. Tipo assim, não é como, dá para fazer isso? Dá, mas seria uma máquina extremamente complexa, colocando do lado a possibilidade de usar uma MIG, que ela já vem com todos esses problemas resolvidos. Eu tô com medo que tá batendo vermelho aqui toda hora, mano. Então, não tem porquê. Não tem porquê não pegar uma MIG. Deixa eu mostrar uma foto aqui, tocha MIG. Só para ficar bem claro. Aqui ó, a diferença. É isso aqui. Então, pode ver que é muito pequenininho, né? Aqui tá a ponta, aqui vai a sua mão e aqui você já encosta na máquina. Agora vamos fazer... Eu não sei nem como é que chama, tipo, tocha eletrodo. Vou colocar só o do eletrodo. Aqui, ó, o alicate tá vendo o que eu tava falando aqui? Então esse aqui é o alicate, aqui é o eletrodo. Tá vendo a distância? Cara, você tem que ter muita experiência para conseguir fazer uma solda com eletrodo boa, sabe? E também tem outra, que esse eletrodo ele é meio relativamente flexível. Então, de novo, se fosse automatizar, às vezes empurra muito, empurra pouco, fora que tem que botar essa pressãozinha, né? Não é uma pressãozinha, mas é que você tem que estar constantemente empurrando, né? Senão para de soldar. Não fica próximo o suficiente e para de soldar, né? Enfim, então o esquema aqui é a MIG. Beleza, então daí como eu falei, a peça roda, a tocha fica parada no mesmo lugar, né? Porque daí eu não preciso mexer com nenhum tipo de movimentação, basicamente só acionar e desacionar gatilho. E essa regulagem da distância eu posso fazer tipo na máquina, sabe? Sem precisar de um controle eletrônico avançado para isso. Ela só fica parada na distância que tem que ser e acabou. Então, beleza. Então, tipo, isso aqui, né? No fim das contas, então, por que eu escolhi o stepper? Primeiro, porque ele é muito barato, tá? Então, tipo assim, qual que é o motor que eu vi que é a melhor aplicação para o que eu estou fazendo agora? Seria ou um motor que, tipo assim, o meu esquema aqui ele é leve, né? É uma peça de 1 kg. Então, eu já estou considerando que eu fosse soldar uma peça de 20 kg, tá? Mesmo assim, eu acho que o servo seria o mais adequado. Aqui é um stepper, né? É um motor de passo. Ele é igual ao servo, igual não, porque o servo vai ter o eixo maior e a funcionalidade dele é muito similar, mas as características são muito diferentes. Então aqui, o stepper ele tem torque em baixíssima rotação.
E quanto mais rápido o stepper roda, menos torque disponível ele tem. Um servo, ele basicamente vai rodar a velocidades muito mais altas, tá? Esse daqui, eu vou mostrar aqui o motor que eu comprei, o rating dele vai de 0 a 560 RPM, e sendo o pico de torque dele entre 60 e 120 RPM. Já um servo, eu não sei dizer a velocidade exata que ele começa, mas eu sei que ele trabalha muito confortável acima dos 1000 RPM. E eu acho que vai bem acima disso. E o servo, ele não tem esse problema, porque não é problema do stepper, ele foi projetado para isso, o stepper tem mais torque girando devagar e menos girando rápido. O servo, ele tem basicamente a mesma faixa de torque em todo o range de operação de rotação dele. Então, se você colocar um stepper do lado do servo, vai parecer que o servo é muito mais fraco, porque ele mantém o mesmo torque em relação à rotação inteira. Então, por exemplo, esse aqui, ele vai entregar, esse que eu peguei, 30 kg de torque, não é 30 kg centímetro, tá? Não é KGF, é KGFM, acho que é KGFCM ou KGCM? Acho que é KGFCM, Então, em newtons ele vai entregar 3 Nm e um servo, mais ou menos do mesmo tamanho, ao invés de entregar 3 Nm, vai entregar 0 ponto alguma coisa, só que de maneira constante, sabe? Então são aplicações diferentes. Geralmente o stepper, que nem aqui, eu vou usar ele para rotacionar, para ser o eixo, quem dá a potência no meu sistema. Geralmente stepper não é usado para dar potência, ele é usado para controlar a automação. Numa mesa CNC, o que faz o braço ir, avançar, subir e descer. E nessa aplicação, geralmente seria um servo ou um motor trifásico, que daí, de novo, para o meu caso não justifica, porque eu não vou precisar de força. Então, o que daria aqui para mim seria um motor como chama? Um motor de para-brisa, de carro. Que esse seria o perfeito, o mais barato, o mais fácil de controlar, e ele é feito para durar tudo isso mesmo, sabe? Ele foi feito para o heavy use, né? Porque é um motor de para-brisa, então vamos dizer que a pessoa, por exemplo, eu já viajei muitas vezes de Ponta Grossa aqui para Cascavel e com chuva o percurso inteiro. Então são 7 horas com o limpador o tempo inteiro rodando, né? Então essa que é a questão. O motor de limpador de para-brisa, ele foi feito para aguentar o pancadão aí por muito tempo. Por que no fim das contas eu acabei escolhendo o stepper? Eu nem tenho certeza disso, tá? De qual foi a escolha do stepper. Eu acho que o principal motivo foi para eu poder usar ele em outras aplicações se eu quiser mais para frente. Então, se eu inventar de conseguir automatizar outra coisa, fazer outra coisa, eu já tenho um stepper aí de 30 kg para usar em outro lugar. Porque assim, pelo meu uso aqui, qualquer um deles vai funcionar, porque eu vou ter uma rotação muito baixa e uma necessidade de torque muito baixa. Então qualquer um que eu usar vai funcionar. Se eu colocasse um servo, iria funcionar? Iria, só que eu ia ter que ter uma redução gigante, né? Porque senão porque lembrando que na minha mesa de solda eu preciso da rotação aqui no eixo final muito baixa, né? Para acompanhar o ritmo, não o ritmo da máquina, mas para conseguir fazer uma boa solda ali, né? Tem que ter penetração suficiente e tudo mais. Então eu acabei pegando o stepper porque foi o que primeiro eu comecei a projetar, foi o que eu primeiro consegui entender, e eu confesso também que eu estou bem curioso, né, para mexer, que eu comprei também um ESP32, que é para poder ser a controladora, tem um driver, então eu quis partir para o stepper justamente para mexer com tudo isso, com motor de passo, com driver, com controladora, porque com o SP eu pretendo até fazer um mini appzinho, porque ele suporta lá, para eu controlar a rotação dessa máquina por um sisteminha web, né? Porque o SP suporta isso, consegue fazer um servidor. E isso eu entendi, né? Quando chegar eu vou começar a ver isso de verdade. Mas então é mais pelo eu não sei se eu poderia falar que é o UI disso, mas é para aprender mais mesmo, sabe? E que nem eu falei, se precisar, vou fazer automação, cara, eu pego um motorzinho ali de para-brisa, ligo aí e vai embora, sabe? Vai rodar, consigo conectar. Não vai ser tão simples de conectar, porque como eu vou mostrar ali, eu tenho uma caixa de redução, então vai ter que ter algumas adaptações. Mas enfim, no geral, foi basicamente por causa disso.
que eu peguei o stepper. E a diferença de preço, ela é bem grande, quer ver, ó? O stepper aqui, se eu não me engano, foi 230. Aí a fonte eu ia precisar também no limpador de para-brisa, então eu não vou considerar. E aqui tem o driver. Vamos ver, ó, o stepper foi 250. Aqui o driver foi 130 e o SP acho que foi R$40. R$50. Então, tipo, eu acho que isso que eu mostrei aqui é o kit mínimo para eu conseguir fazer. Ah, eu não considerei a fonte. Ah, mas é porque a fonte eu ia precisar no outro também. Mas então, só para critérios aí, R$120, R$130 a fonte. Então, basicamente é isso. Enquanto se eu pegasse o motor de para-brisa, o motor com uma caixa de redução, e de novo, eu não vou considerar a caixa de redução, mas vou mostrar o preço aqui só pela dúvida. R$400 a caixa de redução, depois eu explico sobre isso, por que eu paguei tão caro aqui. O que foi mais caro de tudo foi a caixa de redução, né? Mas enfim, então um limpador de para-brisa seria muito mais simples, mas também tipo, ia tirar um pouco essa questão da eletrônica, da programação, que eu quero meter no meio, cara. Eu gosto de coisa assim, então eu falei, cara, eu vou fazer isso porque eu quero aprender isso, quero fazer isso, quero ver como é que é. Mas é isso, falei tudo aqui, né? Poderia usar automotor, ia funcionar, ia ser mais simples, mas eu quero aprender também aqui e brincar um pouquinho com isso. Então, beleza, o que tem nesse projeto aqui? Aqui eu tô fazendo o que seria Porra, eu ando perdendo muita palavra, cara. Mas é basicamente a caixa, né, que isso aqui vai ficar dentro. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o motor, ele já está acoplado aqui na caixa de redução que eu mostrei ali. E por que eu comprei a caixa de redução? Cara, eu pensei em muitas coisas, muitas alternativas para fazer. Usar engrenagem, usar polia. E eu vi que todas essas iam ser caras de fazer, porque eu ia precisar de vários estágios para conseguir alcançar a redução que eu quero. Então, como eu peguei um stepper, né, a faixa de torque dele, eu já falei que a faixa de torque dele vem muito baixa, deixa eu mostrar aqui no gráfico. Espero que esse gráfico seja preciso, porque tudo que eu fiz foi calculado em cima desse gráfico aqui. Então pode ver a faixa de torque dele aqui, o torque bruto, vamos dizer que vem do 0 até o pico de 60 e ele já começa a cair em 120. Então o ideal é que eu sempre opere ele entre 30 e 120 RPM. Então a caixa de marcha, a caixa de redução que eu comprei, ela já foi justamente pensada para isso. Considerando que eu vou usar uma faixa de RPM final, tá? No eixo final lá em cima, entre 3 e 6, a caixa de redução de 1 para 15 é a perfeita para eu manter o meu stepper com a rotação pequena, mas não tão pequena, né? Porque diz que ele fica com o movimento, ele não fica suave. Então eu também, ao mesmo tempo, eu quero que ele rode um pouquinho mais, mas manter uma faixa de torque legal. Então tudo está aqui planejado para ficar no torque ideal. E daí o que acontece? Para atingir essa redução aqui, com polia, ia ser muito caro, porque não acha o tipo de polia que eu preciso. Eu só acho a tal da HTD 3M, que ela não é feita para torque. Então beleza, não vai ter torque aqui. Não, mas e se tiver? Né? Então, como eu falei, eu não quero fazer, eu quero fazer um bagulho assim, minimamente, não quero fazer um bagulho brutalidade, mas eu não quero fazer um bagulho sensível, eu quero fazer um bagulho que tolere erros, sabe? E é lógico, né, que eu estou projetando, com certeza, alguma das coisas, pode ser que chegue aqui tudo que eu comprei e seja tudo muito menor do que eu estou esperando, ou seja tudo muito maior do que eu estou esperando e na verdade eu fiz um negócio aqui para aguentar 100 quilos e nem estou sabendo. Então, enfim, então também vai do aprendizado, aqui, é o que eu falo, é o custo do aprendizado, né? O custo inicial do aprendizado ele é sempre mais alto, não tem jeito e eu acho que a gente não pode ter medo dele, porque senão a gente não faz nada e não aprende nada. Então, no fim das contas ficou isso, fui em loja aqui, procurei no YouTube, a opção mais barata, de novo aqui que eu posso falar, é usar relação de bicicleta. Eu fui numa bicicletaria aqui, não lembro se é assim que fala, acho que hoje falam de bike shop, né? Tá mais gourmetizado o termo. E pedi pro cara lá, tipo, descarte, sabe, de relação, de cubo, e o que eu consegui do cara lá? Eu paguei 40, o cara pediu 20, eu fui burro e quis pagar 40, porque eu achei muito barato, sabe? Por que eu fui burro? Porque eu não vou mais usar. Então, tipo, eu peguei, ele me deu 2 catracas e 2 cubos.
Porque as catracas é o que eu vou usar para relação. E os cubos é porque a catraca, ela tem um encaixe lá que chama cassete. E esse, eu não sei se é cassete ou cacete que fala, mas cacete é palavrão para nós, né? Então vamos colocar cassete mesmo. Então, que tipo assim, ia ficar mais fácil de eu precisar pegar cada uma das catracas, passar a furadeira para tirar deixa eu mostrar aqui, ó. Só que não vai ter nenhuma imagem por trás, né? Não vai, mas aqui, ó, esse aqui é exatamente o que eu peguei. Eu peguei um cubo inteiro, então eu vou ter que desmontar e pegar só essa parte, que é o cassete. Catraca, né, que chamam cassete, é o encaixe aqui. Então, cara, não tem nenhuma foto por trás dele. Será que se eu digitar aqui vai aparecer foto? Não vai, né? Não vai. Tá, mas atrás é como se ele tivesse, essas catracas, tivesse um bracinho em X e elas são presas mais ou menos aqui em cima. Então eu teria que pegar uma furadeira, arrancar o rebite de cada um, ir lá no laser, cortar uma chapa para adaptar, para conseguir ter o encaixe que eu quero para fazer a minha relação. E daí o que eu falei? Eu ia precisar de 3 estágios para atingir a redução que eu preciso. O que seria legal disso? Que eu poderia montar uma redução, uma caixa de redução, aqui ó, por trás que eu estava procurando, ó, aqui as bolinhas que eu tenho que tirar o rebite e tudo mais, para poder encaixar uma outra chapa para conseguir fazer um furo central que encaixe no meu eixo, porque esse aqui é muito grande, eu não vou usar um eixo desse diâmetro. Mas enfim, né? Então o que acontece? Eu peguei o cubo, então eu vou ter que cortar o cubo, eu vou ter que arrancar pedaço, eu vou ter que fazer solda para poder usar, porque isso aqui já encaixa certinho aqui no cassete. Sabe? Então qual que é a ideia de eu ter pego isso aqui? Que eu pegava as engrenagens que eu queria, soldava aqui no cubo ou usava espaçador para fazer a trava e depois tinha que soldar isso aqui num eixo. Lembrando que isso aqui roda livre, então em algum momento eu ia ter que ter solda mesmo para travar um no outro, porque o eixo eu preciso que fique travado para conseguir transmitir a força. Então eu falei, cara, vou ter que soldar, eu não tenho solda ainda, eu não sei soldar, isso aqui vai dar sujeira. Vai ser chato, não que o que eu vou fazer ele não vai dar, mas vai ser chato, vai ser difícil agora e eu vou ter que pedir para alguém fazer e daí vai ter mais o custo disso. Então na minha cabeça eu demorei, tá, para fazer esse cálculo e para aceitar, mas no fim da conta eu cheguei ali que isso aqui é o melhor custo-benefício possível, porque isso aqui já está pronto, é caro, mas já está pronto. É compacto, a redução aqui tem na que eu precisava, né, que no fim das contas virou 1:15. Isso aqui, cara, é da marca WEG, então eu sei que a WEG só faz coisa boa. Os encaixes não são perfeitos para minha aplicação, mas eu vou fazer adaptador, não vai ter problema. E dentre tudo que eu vi, esse aqui aguenta 37 Nm de torque. Foi o redutor mais forte, mais parrudo e mais barato que eu encontrei. Então esse aqui, no fim das contas, quando eu encontrei, cara, ele foi perfeito. Tipo assim, cara, é esse. Eu não vou nem olhar mais, eu não vou nem pesquisar mais, porque eu já tô há semana olhando isso e não tava conseguindo achar nada. Então, no fim das contas, por isso que ficou esse aqui. Tá? Então, beleza. Aqui tá a fonte, aqui tá o driver, né? Então, basicamente, isso aqui, eu vou fazer uma caixinha aqui ao redor. E daí eu tô pensando se eu quero que fique uma caixa quadrada, retangular, porque eu queria que isso aqui ficasse centralizado. Mas também, como a ideia é que usar isso aqui também na vertical, então o que seria melhor? Que ele fosse um retângulo, ele seja mais comprido do que quadrado, né? Mais comprido do que largo seria a palavra, porque se ele ficar um quadradão, quando eu colocar de lado, tipo assim, igual aqui eu coloquei nessa disposição, justamente para tipo chegar assim no quadrado, né? Tudo bem que ele tá um retângulo, mas mais ou menos para isso. E se eu quiser deixar ele como um retângulo, eu consigo dobrar isso aqui, colocar aqui do lado, colocar aqui, eu consigo deixar bem compacto, tá? Mas enfim, então tipo, eu tô pensando o que vai ser melhor, quando eu for usar, o que vai ser bom, o que não vai, sabe? Enfim, tô pensando em tudo isso ainda. Aí aqui tem o eixo, aqui tem, coloquei 3 mancal, porque eu também tô pensando se eu vou usar esse tipo de mancal ou esse tipo de mancal. Porque se eu quiser fazer um retângulo, eu posso só fixar isso aqui na parte de baixo, né, do projeto. Então, ou no que seria a parte de cima dele. E daí eu uso só esse tipo de mancal, não preciso usar esses mancal aqui, sabe? Então, tipo,
pô, tudo tem que ser pensado, nada vem de graça, e eu sei que eu vou pensar, e quando chegar na vida real ali para usar, vai ter coisa que falei, putz, isso aqui devia ser de outra forma. Mas é assim que funciona. Então, só para mostrar, basicamente vai ser isso aqui que vai ser construído, tá? Eu não comprei os mancais ainda, lá eu mostrei no Mercado Livre, porque eu não sei exatamente como que vai ser. Eu não fiz ainda a caixa aqui final de como que isso vai ser montada. Eu também porque eu não sei se eu vou usar isso assim de pé, né, vertical, ou na horizontal. Eu acho que para fazer a solda na horizontal vai ser mais fácil, porque daí eu venho com a tocha em pé, provavelmente eu vou fazer isso manualmente, quando eu conseguir montar isso, né, soldar o primeiro lote. Eu acho que soldar com a peça em pé vai ser mais fácil, porque eu só seguro a tocha assim e encosto, sabe? E vai ser mais fácil para tentar fazer um suporte ou qualquer coisa. Porque idealmente acho que eu faria um suporte agora e eu só ia apertar e desapertar. Tipo, liga o motor, começa a rodar, então eu aperto e seguro e vai, rodou tudo, solta, desliga a máquina, tira a peça, coloca a próxima linha, começa de novo. Então eu acho que para essa aplicação de lado seria melhor e do que de pé. Mas também, às vezes é uma coisa muito pesada, então é melhor colocar de pé. Porque também o projeto aqui é que o mancal que ficar aqui, quando eu estiver na vertical, ficar apontando para o chão, é ele que eu quero que sustente todo o peso do eixo. Então, nesse lado aqui, eu também já planejei colocar um rolamento cônico. Eu tinha pensado no rolamento axial de esferas, mas aí eu pensei, cara, quando isso aqui estiver de lado, que é muito possível... Nossa, é difícil de controlar essa rotação aqui. Que é muito possível que eu use ele de lado mesmo, porque pensando assim, cara, eu estou pensando numa aplicação para mais coisas, mas eu tenho que ser direto, tipo assim, não. Isso aqui eu vou usar para soldar o sacador. E o sacador, o que é melhor, de lado ou de pé? Eu acho que é de lado, então vamos projetar para de lado. Porque daí com o rolamento axial aqui, ele não ia sustentar nada ficando nessa posição. Então eu pensei melhor o cônico, que o cônico, né, eu faço uma pressão e ele consegue sim sustentar um pouco, mais do que o rolamento de esferas lá, todos são de esferas, né? Não, o cônico é de rolo, né? Mas enfim, ele conseguiria sustentar um pouco de carga, um pouco, não sei se é um pouco disso que ele consegue sustentar bastante carga, mas muito melhor do que o de esferas, do que o axial, porque o axial só sustenta carga de cima. Né? Você tem que estar assim, sempre carga em relação ao eixo. O cônico, ele também pega um pouco de rotação. Então vamos pensar aqui que numa aplicação que está de lado, né? Uma coisa muito pesada, cara, o cônico vai se sair melhor aqui, tá? Então também tem que pensar nisso, de como que eu vou fazer essa pressão. Então eu já estou imaginando um eixo que vai ter um chanfro, né? Que daí eu encaixo aqui, ele trava aqui e joga todo o peso aqui. E eu também vou ter aqui nessa parte, o chanfro é aqui, né, para encaixar aqui. E nessa parte aqui vai ter outro, para meio que tipo assim, eu coloco o eixo, monto as coisas na caixa e quando eu for fechar e colocar esse mancal aqui, ele também vai ter o chanfro e vai travar. Então não vai deixar o eixo ir para frente nem para trás, ele vai ficar travado ali nessa posição. E a questão aqui, né, que a única direção do peso vai ser para baixo. Então eu não preciso ter nada que sustente a força puxando. Tudo vai estar empurrando para baixo. Então vai ser isso. E também aqui, que nem eu falei, né, eu não sei qual que eu vou usar, mas a ideia eu acho que vai ser 3 mesmo, porque se eu não pelo que eu entendi, tá? Posso estar falando bosta, porque na foto esse eixo é vazado. Na documentação do redutor, que eu acho que é o que eu devo confiar, pelo que eu entendi, não é vazado. Só que eu não sei se eu entendi. Então estou na dúvida. Se esse eixo for vazado, eu acho que eu vou montar assim, sabe? Daí fica um mancal aqui, outro mancal aqui e outro aqui. Então, tipo, não vai ter torção. A caixa aqui, com certeza, tipo, não, ela vai só servir para passar o torque, nada mais. Se o eixo não for vazante, eu só vou alterar, né? Então, tipo, isso aqui vai vir para baixo, vai encostar no fundo. E daí vai sair dele, né? E daí aqui eu vou ter daí dois mancais dessa forma. Esse aqui vai estar para baixo, daí vai ter um mancal aqui, outro aqui e mais esse aqui de cima. Daí eu acredito que esse que vai estar aqui em cima que é o mancal que vai sustentar a carga do eixo, tá? Não tenho certeza, mas eu acredito que vai ser ele. Então vai ser ele que vai receber o rolamento cônico. Então, enfim, então tem que esperar chegar também para ver.
Mas basicamente é isso. Então, gravei tudo isso, expliquei bem certinho o que eu estou pensando. De novo, não é porque eu sou o dono da verdade, porque eu sei tudo, porque definitivamente eu não sou. É mais pra mim, pra quando eu montar, ver se funcionou ou não funcionou, eu poder ter o registro de quais foram qual foi a lógica que eu pensei, o quanto eu consegui imaginar na frente, o quanto eu exagerei, o quanto eu não exagerei, e eu poder ver na minha linha de raciocínio mesmo o que eu errei no meu planejamento, no meu estudo aqui, na minha tentativa, para numa próxima vez eu lembrar, tipo, aonde que tá meu ponto fraco, tipo assim, em que parte aqui que eu pensei muito, para eu lembrar o que eu estava pensando, o que eu estava falando, para ver se eu consigo entender, enfim, para ver se eu consigo entender isso, sabe, para na próxima vez eu não pensar demais em tal momento, ou tipo assim, o que eu vejo que eu acho que eu estou fazendo errado, eu tô tentando pensar numa aplicação geral, mas isso aqui é específico, eu não tenho outro produto no Gavel. Então, tipo assim, para que eu estou complicando, sabe? Pensando que talvez eu devesse ter só feito com motor de para-brisa, que ele já vem com a redução dele, lógico, nunca vai ser forte igual isso aqui vai, cara, vai entregar muito torque no eixo, sabe? Então, realmente, vai estar sobrando muito torque. Então, talvez aqui foi um erro, sabe, do que eu estou fazendo. Então, mais para isso, para ver, porque às vezes sairia muito mais barato, né, se eu tivesse feito com motor de para-brisa. Só engatava ali no eixo, fazia rodar, começava a solda e acabou. Fora os outros riscos, né? Como vai ter eletrônica, vai ter motor de passe e tudo mais. E a parte da solda, sabe? Tipo, quando eu me engatalho para soldar, que eu tenho que passar o... Como é que chama? Não sei se... Tem que fechar o circuito, né? Entre a máquina de solda e a peça a ser soldada. Será que não vai dar uma interferência no motor? Sabe? Será que não vai dar interferência na fonte, no driver e eu vou queimar alguma coisa? E se for, e daí se eu queimar, isso aqui tudo é caro, né? É mais barato, é muito mais barato eu queimar um motor de para-brisa, né? E talvez mais difícil de queimar, porque eu acho que ele é menos sensível do que tudo isso aqui, né? Enfim, então tem muita coisa para eu descobrir aí de que vai ou não vai acontecer. Mas é isso. Um pouco de vergonha de mostrar isso aqui. Eu não sou engenheiro, não sou nada, não tenho faculdade, não tenho nada, então eu posso estar fazendo muito errado, posso estar tipo, fazendo um bagulho que chamam de over-engineering, só que tipo assim, eu nem sou engenheiro, então como que eu vou conseguir fazer demais, né? Eu entendo como, né? Porque isso aqui pode, né? Mas enfim, documento, né? Para eu olhar para trás e ver como é que foi. E é isso. Valeu!